Fala, nação rubro-negra! A situação tá tensa na Ilha do Retiro e o clima no esporte é de pura apreensão. O começo da Série A do Brasileirão tem sido um verdadeiro pesadelo pro Leão, que amarga a lanterna da tabela com apenas 2 pontos, conquistados em 6 jogos. Isso mesmo, nenhum sinal de vitória até agora. E claro, com esse desempenho, a pressão bate forte nos bastidores. A diretoria sabe que não dá mais para esperar e já começa a se movimentar nos bastidores para mudar esse cenário o quanto antes. A promessa é direta e sem rodeios. O elenco vai mudar e mudar muito. Com a janela especial de transferência se aproximando, aquela aberta exclusivamente por conta do Mundial de Clubes entre os dias 2 e 10 de junho, o Leão se prepara para usar esse curto intervalo da melhor forma possível. Segundo, apuração, o Sport já trabalha com a meta de fechar até 4 contratações durante essa primeira pausa. Mas não para por aí. A ideia é aproveitar também a janela oficial que rola entre 10 de julho e 2 de setembro para trazer pelo menos mais 2 reforços. Ou seja, o planejamento é reformular de vez esse elenco. A chegada do executivo Thiago Gasparino mexeu com os bastidores e agora a expectativa cresce ainda mais com o anúncio do novo diretor técnico. E os setores carentes já estão mapeados. A lateral direita virou um problema depois das saídas de Plácido e Matheus Alexandre, deixando Hereda como única opção. O comando de ataque também preocupa. Desde a passagem de Pepa, a posição de centroavante é uma dor de cabeça, agravada pelas lesões frequentes de Pablo e Paciência, sem contar com as atuações apagadas de Arthur Souza. Fora isso, o time carece de atacantes de lado, com velocidade e poder de finalização, além de um lateral esquerdo e um zagueiro com mais presença defensiva. A movimentação nos bastidores é intensa. Reuniões diárias, contatos com empresários, primeiras conversas com jogadores, tudo ainda muito inicial. Mas a sinalização é clara, o clube vai ao mercado e se a diretoria pensa em reforçar, também sabe que não pode mais abrir mão de peças. Hoje, o elenco principal conta com apenas 26 jogadores de linha e 4 goleiros. Curto demais para um campeonato tão exigente. Por isso, o foco agora é só qualificação técnica. Redução de grupo, fora de cogitação. As últimas saídas já estão sacramentadas. Matheus Alexandre e Gustavo Maia foram colocados no mercado. Lenil Lobato e Plácido não terão os contratos renovados. Com isso, o processo de reformulação entra em uma nova fase. Portas fechadas para mais saídas, olhos atentos para as chegadas. E tudo isso vem em boa hora. O técnico Antônio Oliveira vai ganhar um respiro importante. Após os próximos 3 confrontos contra Ceará, Internacional e Mirassol, o Sport terá mais de 30 dias de pausa. Tempo precioso para reorganizar o time, recuperar confiança e, quem sabe, já testar os novos reforços. A urgência é enorme. O Sport é o único entre os 20 times da Série A que ainda não venceu. Apenas 2 pontos somados e já são 7 pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a competição só começando, a permanência na elite já parece ameaçada. Por isso, cada nome contratado, cada treino puxado e cada decisão tomada nas próximas semanas pode fazer toda a diferença no destino do clube. E se a situação já está preocupante agora, imagina o que pode acontecer se essa mobilização nos bastidores não surtir efeito? A torcida rubro-negra, que é apaixonada e extremamente exigente, começa a perder a paciência. Os protestos nas redes sociais têm se intensificado a cada rodada e a cobrança por transparência nas decisões do departamento de futebol aumenta. Muitos questionam o planejamento feito no início do ano, as escolhas de elenco e até a condução das negociações que em vários momentos pareciam mal articuladas ou demoradas demais. Agora, com a corda no pescoço, não tem mais espaço para erro. O Sport precisa ser cirúrgico no mercado. Trazer por trazer não adianta. O torcedor quer ver nomes que realmente cheguem para resolver. Nessa linha, surge também uma preocupação com o perfil desses reforços. Não basta contratar jogadores com currículo. O que se espera é gente comprometida, com fome de vencer, disposta a encarar o peso de jogar num clube que, mesmo nos momentos difíceis, continua tendo uma das torcidas mais presentes do país.
O esporte é gigante e não pode se dar ao luxo de repetir os mesmos erros que o colocaram nessa situação delicada. A expectativa interna é de que os novos reforços já estejam prontos fisicamente e possam ser integrados imediatamente ao grupo, sem tempo para longas adaptações. O campeonato não perdoa quem vacila. E falando em bastidores, o ambiente dentro do clube tem sido de tensão constante. Mesmo com o discurso de união e reconstrução, sabe-se que há divergências entre membros da diretoria sobre os rumos que o futebol deve tomar. Alguns defendem uma mudança mais profunda, até mesmo com trocas na comissão técnica caso os próximos resultados sigam negativos. Outros acreditam que a culpa não é apenas de quem comanda a beira do gramado e que o grande problema está na qualidade do elenco montado. Entre essas discussões, o tempo vai passando e os jogos continuam chegando sem piedade. O técnico Antônio Oliveira, por sua vez, tenta manter o foco no campo, sabe que sua permanência também está em jogo e que cada rodada é uma prova de fogo. A sequência contra Ceará, Internacional e Mirassol é vista como crucial para definir os rumos da temporada. 3 resultados negativos podem colocar o trabalho em xeque, enquanto uma reação pode devolver um pouco da confiança e aliviar a pressão. Por isso, a comissão técnica tem intensificado os treinamentos, apostando em ajustes táticos e testes de variações de esquema. O objetivo é encontrar soluções internas enquanto os reforços não chegam. Alguns jovens da base têm sido observados com mais carinho. Diante das limitações do elenco principal, a utilização de pratas da casa pode ser uma alternativa emergencial. Mas o clube sabe que lançar garotos em um momento tão crítico pode ser arriscado. Não é só questão de qualidade, é sobre suportar o peso emocional de vestir a camisa em meio ao caos. Ainda assim, nomes como Pedro Lima, Jefinho e outros já aparecem nos treinos do time principal, prontos para serem acionados se necessário. Enquanto isso, os bastidores fervem com especulações. Nomes de jogadores experientes que estão sem clube ou em baixa em outros mercados começam a circular nos corredores da ilha. Atacantes com passagem por grandes clubes, zagueiros rodados, laterais com bagagem. Tudo é avaliado com lupa. A diretoria sabe que não pode errar. E mais, precisa convencer esses atletas a apostar num projeto que, neste momento, oferece muito mais desafios do que certezas. A imagem do esporte como clube formador e de massa ainda pesa a favor. Mas o fantasma do rebaixamento assusta. Outro ponto importante nessa equação é o fator financeiro. Com as receitas apertadas e um orçamento limitado, o clube precisa ser criativo. Buscar jogadores que se encaixem na realidade econômica atual, que aceitem contratos de produtividade ou acordos por empréstimo, é o caminho mais viável. Parcerias com clubes de fora e empresários também têm sido estudadas como alternativas para viabilizar as contratações. O momento exige articulação, estratégia e, acima de tudo, agilidade. O mercado não espera e quem dorme acaba ficando com as sobras. Dentro de campo, o time tem mostrado sinais claros de desorganização. O meio-campo não consegue conectar defesa e ataque. Os laterais são vulneráveis defensivamente e pouco participativos ofensivamente. E o setor ofensivo vive uma seca absurda. Faltam jogadas trabalhadas, triangulações, movimentação sem bola. É como se cada um estivesse jogando por conta própria, sem entrosamento. O reflexo disso são as estatísticas, uma das piores defesas da competição e um dos ataques menos eficientes. Isso sem contar a quantidade de passes errados, cruzamentos improdutivos e finalizações sem direção. A torcida percebe isso, sente isso e cobra com razão. Mesmo assim, o sentimento dentro da torcida ainda é de esperança. A paixão pelo clube fala mais alto. O torcedor que comparece à Ilha do Retiro ou que acompanha cada jogo pela televisão ainda acredita que é possível virar essa página. E é justamente essa força vinda das arquibancadas que pode fazer a diferença. Quando o esporte consegue canalizar essa energia e transforma pressão em motivação, o time cresce. Já vimos isso acontecer em outras temporadas. O desafio agora é resgatar esse espírito, blindar o elenco da pressão externa e fazer cada jogador entender o que está em jogo.
Não é só sobre pontos, é sobre a identidade do clube, sobre orgulho, sobre permanência na elite do futebol brasileiro. Nos próximos dias, a movimentação no mercado deve se intensificar, a diretoria trabalha em ritmo acelerado, conversas, reuniões, telefonemas e mais reuniões. O objetivo é montar um grupo mais competitivo antes da retomada da competição. Os reforços precisam chegar, se entrosar rápido e já começar a entregar. Não há mais margem para testes ou apostas duvidosas. A missão é clara: tirar o Sport da lanterna e colocá-lo de volta na briga por uma posição mais digna na tabela. Se possível, com uma arrancada que empolgue e devolva ao torcedor o orgulho de vestir a camisa rubro-negra. Mas isso só vai acontecer se houver sintonia entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. É hora de união, hora de dar a volta por cima. Porque o esporte é grande demais para viver à sombra de uma crise. O momento é difícil, sim, mas é justamente nos momentos mais complicados que se forjam os grandes times. E o Leão tem tudo para rugir novamente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um dos maiores nomes da história do futebol mundial, Cristiano Ronaldo voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa europeia, mas desta vez por um motivo inesperado. O craque português surpreendeu ao fazer elogios ao Sport Clube do Recife. O suposto comentário positivo, ainda não confirmado oficialmente, gerou repercussão imediata, principalmente entre torcedores brasileiros e jornalistas esportivos europeus. De acordo com rumores que circulam em fóruns e redes sociais, Cristiano Ronaldo teria mencionado o Sport em uma conversa informal com jornalistas portugueses, referindo-se ao clube como uma instituição histórica do futebol sul-americano e destacando a paixão de sua torcida e o peso da camisa rubro-negra. Apesar de não haver gravação ou declaração pública registrada, a simples menção ao nome do Leão da Ilha por parte do astro já foi suficiente para movimentar o noticiário esportivo. A repercussão foi imediata. Na Europa, jornais como o Marca, da Espanha, e o A Bola, de Portugal, publicaram notas destacando a curiosidade da fala. No Brasil, torcedores do Sport tomaram conta das redes sociais com orgulho e entusiasmo, celebrando o reconhecimento vindo de um dos maiores goleadores da história do futebol. Memes, montagens com CR7 vestindo a camisa do Sport e vídeos relembrando momentos épicos do clube começaram a circular intensamente, criando um fenômeno viral em poucas horas. Especialistas apontam que, mesmo sendo apenas um rumor, o possível elogio de Cristiano Ronaldo reforça a força da marca do Sport e o respeito que clubes tradicionais do Brasil ainda mantêm internacionalmente. A história rica, os títulos expressivos e a torcida apaixonada são frequentemente lembrados por personalidades do futebol e agora, possivelmente, também por CR7 ainda não há confirmação oficial da fala, mas a mobilização gerada mostra como o futebol é capaz de unir mundos diferentes e colocar clubes distantes dos holofotes internacionais de volta à cena. Seja por verdade ou boato, o nome do Sport voltou a ecoar na Europa. E com o selo de um gigante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.